estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passado, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalha suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a Igreja onde todas as raças um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passado, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai o louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nossa comunidade se alegra e louva a Deus, porque jovens e adultos receberão o Espírito Santo por meio dos sacramentos do Crisma. Vai acontecer aqui hoje o Pentecoste do cristão, isto é, a vinda do Espírito Santo, em sua plenitude, com todos os seus dons e carismas, para dar força, coragem, entusiasmo para os crismandos serem testemunhas de Jesus, discípulos missionários, para identificar-se cada vez mais com Cristo. Irmãos e irmãs, hoje nossa celebração tem um significado especial e é presidida pelo nosso bispo diocesano D. Mauro Aparecido dos Santos. Celebramos a presença do Espírito Santo na vida da comunidade e de cada um de nós. E é o mesmo Espírito que veio pela primeira vez sobre os apóstolos e que hoje vem com sua força vivificadora em cada crismando. A crisma é o sacramento do envio para a missão. O bispo, pastor visível de nossa igreja, transmitirá aos crismandos o Espírito Santo com a imposição das mãos, o sinal da cruz e a unção com o óleo de oliveira. Felizes, nós reunimos em comunhão com as três pessoas da Santíssima Trindade,
o Deus único que nos convida a fazer parte de sua vida trinitária. A procissão de entrada representa a nossa caminhada do dia a dia rumo à terra prometida, o céu. Lembra que não podemos parar nem nos acomodar, mas seguir e progredir. Caminhar na compreensão, na fraternidade, na paz, na união e participação. Caminhar na fé, na esperança e no amor. À frente da procissão vem o círio pascal, que simboliza o Cristo ressuscitado, a luz do mundo, vivo e presente em nossa vida. Cristo está sempre à nossa frente, nos convidando para a caminhada de ressuscitados. O óleo de oliveira, com o qual o crismando será ungido para a missão de testemunhar Jesus em todos os ambientes. A Bíblia, palavra de Deus, a orientar nossos passos e iluminar nossas vidas. Vamos acolher com alegria nosso bispo diocesano D. Mauro Aparecido dos Santos, o nosso pároco, o Padre Antônio Carlos, o nosso vigário, Padre Pedro, e o nosso visitante, Padre Marcelo. Seus ministros, todos de pé, cantando. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofrestes nos deu vida. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, operas na Igreja a salvação. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Uma boa noite a todos. Também a quem nos assiste através da onda da Rota do Sol ou da TV Web, Clique 3. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos. De uma maneira particular, Dom Mauro, seja bem-vindo em nossa comunidade mais uma vez, para confirmar, os crismandos, jovens que se prepararam durante um bom período e hoje desejam assumir o seu compromisso batismal. Gostaria de agradecer a vossa presença, a graça do Espírito Santo nesse grande Pentecostes de nossa comunidade. Gostaria de agradecer a todos, de uma maneira toda particular, do Mauro e a toda a liderança, os catequistas, hoje presentes. Iremos hoje anunciar o novo CEP, oficialmente em nossa comunidade, assumindo esse compromisso. E como estamos lembrando também as alegrias,
da vida. Temos vários aniversariantes durante essa semana em nossa comunidade. Várias lideranças dizer os parabéns. Assim como também queremos lembrar aqueles que estão fazendo o seu aniversário hoje no céu. Nós temos hoje 2 sétimos dias. E um aniversário que eu gostaria de lembrar com todo carinho. Recebi a notícia, alguém escutou tocar o sino hoje, era mais ou menos às 4h15, falecimento do padre Domingos Paz. Ao meio-dia, em São Paulo, aos 86 anos de idade. Ele trabalhou em nossa comunidade, essa paróquia, essa igreja, esse templo que aqui temos, é obra dele. Notícias, histórias que todos contam e que todos lembram. Ele faleceu, ele trabalhou em nossa comunidade paroquial até no dia 11 de fevereiro de 1982. E hoje recebi a notícia, com pesar de toda a nossa comunidade, mas também na alegria e na certeza que ele se encontra junto de Deus, em agradecimento por todo o bem que ele nos fez de uma maneira toda particular à nossa comunidade paroquial. Dom Mauro, seja bem-vindo, e está em suas mãos, essa também é a vossa casa, para celebrar essa comunhão. O Padre Pedro, que está aí nosso vigário, e o Padre Marcelo, que já conhece de outras situações, o nosso promotor vocacional, que está aí nos orientando nessa caminhada, na busca de fortificar sempre mais a nossa igreja. A todos muito obrigado e uma boa celebração. Dom Mauro, a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores, uns mais, outros menos, mas o grande mistério de tudo isso é que Deus é misericordioso. Ele quer nos acolher mesmo sendo pecadores, e Ele nos amou por primeiro. Por isso peçamos perdão dos nossos pecados e pelas vezes que não buscamos o perdão de Deus, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
glória, glória. Anjos no céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Gostaríamos então de colocar cada um a sua intenção, os seus pedidos, seus desejos, anseios. O vaso não entrará hoje, mas coloquemos aqui diante do altar. Lembramos hoje o 7º dia de Floriano, Apolônia, os vários aniversários de falecimento, a Arni Jacinto e tantos outros, os aniversários natalícios, lembrando hoje o falecimento de Padre Domingos Paza, em agradecimento a todo o trabalho que ele realizou em nossa comunidade, e hoje também pedindo a graça toda especial por esses crismandos, a grande graça do Espírito Santo, pedindo também intercessão, hoje dia 30 de maio, dia de São José Marelo, fundador da nossa congregação, que desde a saída do Padre Domingos, em 82, está à frente dessa nossa comunidade. Além dessas e outras intenções, coloquemos as nossas pessoais e particulares diante do Senhor. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra de verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Despedindo-se fisicamente de seus seguidores, Jesus os convoca a dar continuidade à missão por ele iniciada e derrama sobre eles a bênção, sinal de sua presença contínua. Abramos o coração à luz da palavra de Deus. Leitura do livro de Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe no meio do fogo? Como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Esta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele fez merece fé. Deus ama o direito e a justiça, e transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro dos seus lábios as estrelas. Deus falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e todas as coisas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e confiam esperando seu amor, para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha o Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai.
O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convidamos os crismandos e seus padrinhos que permaneçam em pé. Todos os outros podem sentar-se. Se para acompanhar este momento, o Padre Antônio Carlos Jerônimo, pároco desta comunidade paroquial, apresenta neste momento os crismandos ao Senhor Arcebispo. Querido Dom Mauro Aparecido dos Santos, em nome da igreja que se reúne nesta paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Barras do Paraná, tenho a satisfação de apresentar-lhe os candidatos ao sacramento da confirmação. Eles foram batizados, a maioria quando crianças, alguns já jovens ou adultos. Foram catequizados com a palavra e a vivência dos sacramentos, especialmente o da Eucaristia, da qual participam como fiéis católicos, e da confissão. Foram também catequizados nos grupos específicos, seja na catequese crismal, seja no catecumenato dos adultos de nossa paróquia. Todos têm a idade requerida para esse sacramento da confirmação, conforme as orientações da igreja e da nossa arquidiocese. Sabemos
que quem constrói a casa é o Senhor nosso Deus, e em vão trabalham os construtores, se Ele não estiver à frente. Por isso confiamos na igreja e oramos que esses jovens e adultos que lhe apresentamos como pastor da nossa igreja sejam autênticos testemunhas do reino de Deus. Assim eu os apresento para que, conforme o seu discernimento, sejam confirmados assim plenamente, iniciados na igreja, corpo de Cristo. Querido Dom Mauro, cada um de nós já manifestou o desejo de receber o sacramento da confirmação. Nesse momento, faço em nome de todos, publicamente, o pedido para que o Senhor nos confirme. Queremos receber a unção do Espírito Santo e assim confirmar a nossa fé, para sermos testemunhas de Cristo, assumindo conscientemente a nossa vida de cristãos. Cássia, você falando em nome de todos os seus colegas crismandos, que estão preparados, que estão dispostos a receber o sacramento da crisma, e com o testemunho do pároco, Padre Antônio, eu, como arcebispo de Cascavel, legítimo sucessor dos apóstolos, vou confirmá-los na fé que vocês receberam no dia do batismo. Parabéns. Pode sentar agora. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos quantos deuses? Quantos deuses nós temos? Um só Deus. Em três. Um só Deus em. Gente, solte a voz, né? Tá certo que muitos estão aí engasgados, os cresmistas, os palmeirenses, os corintianos, São Paulino, mas não é porque eu sou santista, né? Que eu vou dizer assim, né? Mas vamos soltar a voz, né? Porque nós estamos para louvar a Deus. Vamos lá. Nós cremos somente num só Deus, em três pessoas. E quais são as três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Então nós temos três deuses? Um só Deus em três pessoas. Muito bem, parabéns. Um só Deus em três pessoas. E qual é o símbolo da Santíssima Trindade? Qual é o símbolo da Santíssima Trindade? O triângulo equilátero. Três lados iguais, três ângulos iguais. A, B, C. Os lados A, B, C, são iguais em tamanho. O A não é o B não é o C não é o A. Três ângulos iguais. O ângulo A não é o ângulo B, o ângulo B não é o ângulo C, mas são iguais. Então a Santíssima Trindade, nós temos três pessoas de igual majestade, de igual poder, mas um só Deus em três pessoas. Agora eu quero ver quem que é mais poderoso. Quem que é mais poderoso, o Pai ou o Filho? O Filho ou o Espírito Santo? Quem que é mais poderoso? Nenhum dos três é mais poderoso do que o outro, porque as três pessoas agem simultaneamente.
A vontade do Pai é a vontade do Filho e do Espírito Santo. A vontade do Filho é a vontade do Pai e do Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo é a do Pai e a do Filho. Eles agem sempre em harmonia. Por isso é o exemplo de comunidade, a comunidade perfeita da Santíssima Trindade. Então, quem é que criou o mundo? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem? As três pessoas. Quem é que nos salva? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? As três pessoas. Quem é que nos santifica? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? As três pessoas. Então, às vezes a gente encontra algum cantinho assim, um canto que cantava antigamente errado, né? Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Santificador. Errado. As três pessoas, elas agem sempre juntas, sempre. E nós começamos a missa em nome de quem? Da Santíssima Trindade. Então nós começamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos terminar a missa com a bênção final em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E toda a missa ela é direcionada ao Pai por meio de Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo, sempre a Santíssima Trindade. Podem perceber, toda a oração dirige-se ao Pai por meio de Jesus na unidade do Espírito Santo. Então toda a nossa ação na igreja é uma ação trinitária, e hoje é o dia em que nós celebramos a Santíssima Trindade. Mas teve uma época que tinha umas heresias, dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem muito perfeito, mas não era Deus. E a igreja ensinou-nos uma jaculatória para rezarmos todos os dias, para nós professarmos a fé na Santíssima Trindade. E qual é essa jaculatória? Vamos lá. O pessoal da rádio Rota do Sol quer saber, né? A jaculatória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Qual que é a jaculatória? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Isso. Na igreja tudo tem sentido, né? Na igreja tudo tem a sua finalidade. Então, quando nós rezamos esta jaculatória, nós estaremos sempre proclamando a nossa fé na Santíssima Trindade. Agora, crismandos, hoje vocês vão receber o sacramento da crisma. Hoje, aqui nesta igreja matriz, está acontecendo o Pentecostes. O mesmo Pentecostes que aconteceu em Jerusalém pela primeira vez, quando Jesus enviou sobre os apóstolos o Espírito Santo, hoje também o Espírito Santo virá sobre cada um de vocês crismandos. Então hoje é o dia do seu Pentecostes. Hoje é o dia. É um dia muito importante para você. É uma graça especial que Deus vai conceder a você através desse sacramento da crisma. Por isso você deve abrir bem as portas do seu coração para deixar o Espírito Santo tomar conta de você. E é lógico que o Filho e o Pai estarão junto com você.
Então hoje é o dia do seu Pentecostes. Os apóstolos eram tímidos, eram medrosos, e quando receberam o Espírito Santo, aqueles homens tornaram-se corajosos, saíram em praça pública, anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eles foram mortos depois, eles foram presos, apanharam, e depois no final morreram de forma violenta, cruel, por causa de Jesus Cristo. Então hoje, crismandos, vocês assumem um compromisso de viverem a palavra de Jesus Cristo, palavra de vida, palavra de salvação. Hoje, crismandos, vocês assumem um compromisso público. Vocês ouviram Jesus falar no final do Evangelho: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e agora eu os envio. Então, os apóstolos, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, receberam diretamente de Jesus o poder de confirmá-los na fé. Por isso que o bispo vem no dia da crisma, porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, para confirmá-los na fé, e com autoridade dada diretamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então hoje, com esse poder que Jesus Cristo me conferiu, eu vou confirmá-los na fé. Por isso vocês não podem entrar nesta corrente do politicamente correto. O que é isso, politicamente correto? É querer agradar todo mundo, agradar aqueles que estão errados e aqueles que estão certos. Não, nós não podemos entrar nesta onda do politicamente correto. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros, porque a verdade sempre nos liberta. Nós nunca podemos enganar alguém se ela está errada e nós falarmos que ela está certa. E o crismado não pode de forma alguma viver nesta corrente do politicamente correto. Assim não agrada ninguém e atrapalha tudo. E o Papa Bento XVI dizia sobre o relativismo. O relativismo, hoje as coisas aqui servem aqui, ali não serve, aquilo que não serve lá serve aqui, aquilo que é mentira aqui, ali é verdade. Então nada mais tem de verdade, nada mais tem de certo. E agora, meus queridos pais, agora os pais, está no Paraná, no Brasil todo, até 24 de junho, todos os municípios terão que entregar o plano para os próximos 10 anos da educação. E está uma corrente muito forte. Alguns municípios, por não terem pessoas capacitadas para elaborar, então compra pronto de alguns grupos, e não sabe, não lê, e tem que apresentar e apresenta. E nós, bispo do Paraná, hoje mandei para todos os párocos, para que entregue ao prefeito municipal, ao secretário da educação, para que também peça aos vereadores, para não deixar colocar aqui, por exemplo, no município de Três Barras do Paraná, sobre o negócio do gênero. Quem decide é a criança. Então na certidão de nascimento não vai constar mais masculino ou feminino. Nasceu uma criança, ela que vai escolher se ela quer ser macho ou fêmea, ou outra coisa. No banheiro, daí vai entrar no banheiro que ela quiser, ela vai ter o direito de escolher o banheiro que ela quiser. Aí encontra alguns piazinhos aí, né, peralta, e entra no banheiro. Eu quero agora entrar no banheiro da mulher hoje, e entra na das meninas, faz aquelas coisas com as meninas, e depois os pais têm que abrir os olhos. Os pais têm que abrir os olhos. Depois não adianta ficar reclamando. Isso é a hora, é agora, até dia 24 de junho. E está no projeto, tem isso. Eu não sei o daqui, porque quem compra desses pessoal que está fazendo no Brasil todo por aí, está esta onda do gênero, e a menina, o menino faz o que ela quer. Vocês acham justo isso? A menina, a filha de vocês aí, novinha, escolher na escola: eu quero entrar no banheiro do menino, eu decido. E os pais? São os bananas?
Vão deixar as escolas fazerem isso? Nós, bispos, estamos muito preocupados com esta corrente do gênero que estão instaladas agora nas escolas para os 10 próximos anos. E nas conferências que eu já ouvi da educação, eles colocam alguns pontos, mas não colocam isso. E depois, na hora de assinar, está tudo isso aí. Cuidado, cuidado. E quem é crismado tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Então, crismados, hoje o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão receber uma graça especial para que os 7 dons que vocês já possuem desabroche dentro de vocês e que vocês sejam muito felizes, realizados. Nunca tenham vergonha de ser discípulo de Jesus. Nunca tenham vergonha de dizer sou católico. E estudem o catecismo da Igreja Católica. O presente que o padrinho ou madrinha deve dar para o afilhado é o catecismo da Igreja Católica, para que o afilhado aprenda a fé e viva a fé que hoje foi confirmada publicamente pelo bispo. Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes e que traga muita alegria para a comunidade e para a igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Para a renovação das promessas batismais, os crismandos são convidados a levantar-se. No passado, os atuais crismandos foram batizados na fé dos seus pais e padrinhos. Hoje, devidamente catequizados, eles são confirmados a partir do seu próprio desejo de assumir o cristianismo e a igreja. Fazer tudo isso na presença da igreja reunida em torno do bispo é sinal de comunhão e fé. Todos em pé. Vamos aproveitar junto com os crismandos fazer a nossa profissão de fé. Mas antes de professarmos a fé, nós teremos que renunciar o Satanás. Não ser amigo do Satanás, mas de Deus. Crismandos, padrinhos e povo querido aqui presente, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e seduções? Renuncio. Mais forte, né? Mais forte. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. O senhor bispo, que detém a plenitude dos sacramentos da ordem sacerdotal, juntamente com os padres que a possuem no grau de presbítero, estendem as mãos sobre os crismandos. O bispo diz esta oração e todos acompanhamos em silêncio. Então agora, crismando, é o momento principal do sacramento da crisma, porque agora, com esta oração, que Jesus vai pedir ao Pai que envie sobre vocês o Espírito Santo. Incline a cabeça, feche os olhos. Padrinho ou madrinha, coloque a mão no ombro do seu afilhado. E nesse clima de descida do Espírito Santo, cada um de vocês possam abrir bem a porta do seu coração para que o Espírito Santo tome conta de você. Roguemos, caros irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos,
já renascidos do batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção a Cristo, Filho de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. E agora preste atenção no que eu vou falar. Então, crismandos, eu vou ungir a sua fronte com o óleo do crisma. Esta unção significa que você é ungido, a ungida do Pai. Você torna-se Cristo. A palavra Cristo em grego significa o ungido do Pai. Então, ao ser ungido a sua fronte, você torna-se Cristo. Eu vou dizer o seu nome, depois a forma. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E você vai responder. Você vai responder amém. Depois eu vou falar paz esteja contigo, e você dirá é contigo também. Isso. Você deverá vir à minha frente, não na frente do Padre Antônio, porque eu que vou te crismar, de olhos abertos. Se não vem de olhos fechados, sai feio na foto e é mocorongo, né? Então, não emendar, porque o mocorongo emenda tudo. Amém contigo também. Não, espera perguntar depois para você. E eu concluo a crisma com um tapa. Com um tapa no rosto. Mas tem uma musiquinha que vocês cantam, tapinha, não dói, então fique tranquilo. Não dói nada. O que significa esse tapa? Esse tapa significa que você, crismando, deve ter muita prudência, estupim comprido, para não fazer bobagem naquele minuto de bobeira. Tem gente que no minuto de bobeira estraga toda a sua vida. Tem gente que estraga até o emprego, por causa daquele minuto de bobeira falou bobagem e perdeu o emprego. E tem homem que fala assim: eu não levo desaforo para cá. Não leva mesmo, ou vai para a cadeia ou vai para o cemitério, né? Então precisa ter discernimento, e o Espírito Santo dá esse discernimento a vocês. Então vai lembrar sempre desse tapa, né? Pode ficar tranquilo que um tapinha não dói, né? O padrinho e a madrinha fica sempre do lado de cá, porque os fotógrafos sempre estão desse lado de cá. Eles tiram a foto certinha aqui. E não precisa pedir para ele, porque tem foto que a gente vê assim, ó, o bispo crismado aqui, e o padrinho olhando lá, o fotógrafo. Que coisa feia. Que coisa feia. Ele já sabe, não precisa nem pedir, que ele já sabe que vai tirar foto. Não sabe? Cadê o fotógrafo? Sabe, né? Então tá bom. Então, conforme vocês ensaiaram com os catequistas, vocês vão fazer só uma fila no meio, né? Conforme ensaiaram com os catequistas. Este é o momento central da confirmação. O bispo unge a fronte do confirmado com o óleo do crisma. Com este óleo são marcados o que o Senhor escolhe para ser tuas testemunhas e que aceitem a comunhão da igreja. Os crismandos, acompanhados de seus padrinhos e madrinhas, que seguram um de seus ombros como sinal de apresentação e acompanhamento, até este momento comprometem-se também testemunhar, com as boas obras, o compromisso com a igreja, a fé que os anima a estar aqui e viver este momento. Acompanhemos tudo isso com atenção e fé e cantemos.
no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito,
move-te em mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. O céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca em meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca em meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca em meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca em meu
ser fluir em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus.
te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. abandonar-me em seu
Anseando do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, e me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito,